Nós estamos num festival de inverno e eu coloquei um vídeo no grupo, no grupo da igreja, tanto no grupo da igreja do Magano como no grupo aqui da Serra. E ontem à noite uma cantora extremamente famosa se apresentou aí no grupo, no mundo, né? E então ela manda as pessoas levantar as mãos e invocar os demônios, tá? Então, se você está no grupo da igreja, dê uma olhada também, vai estar no Facebook também, para que você possa entender, que você possa ver que existem ambientes que não são de Deus, tá? Existem músicas que não são de Deus, existem cantores que não são de Deus. Então cuidado com aquilo que você escuta, aquilo que você vê. Às vezes alguns jovens querem ir para um festival de inverno e acham que vai ali ouvir um som, vai ouvir, e na realidade você vai estar sendo ministrado, doutrinado, você vai estar sendo amaldiçoado com as maldições do inferno sobre a sua vida. E você pensa que você está ali buscando a Deus e você está ali buscando o diabo. Infelizmente é isso que acontece. E aos pais que têm filhos que estão indo para o festival de inverno, coloque seus filhos em oração, tá certo? Depois que a mulher acabou de ministrar lá, mandar o pessoal levantar as mãos e chamar pelos demônios, começa uma confusão, uma briga entre jovens, um batendo no outro, agredindo o outro, a polícia precisa intervir para poder separar. Então, irmãos, em nome de Jesus, tá? É ambiente que não nos cabe, amém? Amanhã eu queria estar convocando a igreja, preste atenção, seremos a primeira igreja que vai se apresentar, amém? Provavelmente vai ter muito poucas pessoas, porque infelizmente eu não sei o que é que crente tem para chegar atrasado nos cantos, não é? É terrível, não é? Então eu imagino que no final da noite vai estar lotado, mas no início vai ter muito pouca gente. Eu queria que pelo menos a igreja estivesse lá, amém? Eu, até mesmo que tenha um filho e um bebê e tal, vem lá, depois que terminar a apresentação, amém? Vai para casa, mas seja lá, vamos louvar, vamos adorar o Senhor, amém? Vamos estar lá junto com a gente, dando essa força ao Ministério do Louvor, e vamos estar profeticamente declarando que Jesus é Senhor de Garanhuns, porque é um ato profético, igreja, amém? E infelizmente a gente fica triste porque vê regredir. Era numa quadra grande, agora está numa quadra pequena. Enquanto o inferno lota uma praça, a gente não consegue lotar uma quadra. E isso é muito triste. Muito triste, amém? Então que você, em nome de Jesus, se disponha, vá, seja ali com a gente, fique até o quanto você puder ficar, amém? E vai ser bênção. Então é 20 horas, né, presbítero Lúcio? 20 horas, né? Então 20 horas vamos estar começando, vamos estar abrindo o palco gospel do Festival de Inverno de Garanhuns. Amém? Esteja lá, em nome de Jesus. Amém? Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Amados, como a gente sempre traz uma ilustração, amém? Então eu trouxe uma ilustração e o tema dessa ilustração é a cobra e o serrote. Tá? Presta muita atenção, a cobra e o serrote é o nome dessa ilustração. E diz o seguinte: uma cobra entrou numa carpintaria. Enquanto rastejava para o seu canto, ela passou por cima de um serrote. E o serrote a feriu um pouco. No momento, ela virou-se e mordeu o serrote. E quando ela mordeu o serrote, ela abraçou-se, né? Porque cobra, quando vai atacar, ela se abraça, ela se agarra. Então ela agarrou-se no serrote e ela começou a pressionar o serrote e mordeu o serrote. E aí ela feriu-se gravemente, não só na boca, mas também em todo o seu corpo. Então, não compreendendo o que estava acontecendo e pensando que o serrote a atacava, ela decidiu se enrolar em volta do serrote e sufocá-lo. Quando todo o seu corpo estava apertando o serrote, com todas as suas forças, infelizmente, a cobra terminou sendo morta pelo serrote. A moral da história: às vezes, reagimos na raiva, pensando magoar aqueles que nos fizeram mal. Mas nós, quando fazemos isso, estamos ferindo a nós mesmos.
Na vida, às vezes, é melhor perdoar. Na maioria das vezes, é melhor perdoar as situações, perdoar as pessoas e perdoar as ofensas. Porque se você decide revidar, talvez as consequências sejam irreversíveis e catastróficas. Na realidade, a cobra, ela foi morta pelo serrote, mas por culpa dela, porque o serrote é um objeto inanimado. Ele não queria matar a cobra, mas enquanto ela atacava o serrote, ela se cortava, ela se feria. Jesus ensinou que perdoar a mágoa, porque a mágoa, Jesus ensinou que a mágoa adoece o corpo e mata a alma. Amém? No livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 1, diz: a resposta branda desvia a fúria, mas a palavra dura suscita a ira. Amém? Então perdoe os que te ofenderam, perdoe as situações, perdoe as pessoas e perdoe as ofensas. Amém? Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amados, eu estou lendo voltando a ler alguns livros que eu já li. E eu estou lendo esse livro aqui, 21 Dias para o Milagre, que é um livro, 21 Dias para o meu milagre, para o seu milagre. E esse é um livro do pastor Aloysio, amém? Da Videira. E com base justamente nesse livro, no primeiro capítulo, eu estarei trazendo uma ministração para você que tem base nesse livro. Amém? Que o tema dessa palavra é porque a minha montanha não se move. Porque a minha montanha não se move. Esse, inclusive, é o tema do primeiro capítulo do livro. Porque a minha montanha não se move. E a base bíblica para essa palavra está em Marcos, capítulo 11. Amém? Do versículo 22 ao versículo 23. Amém? Marcos, capítulo 11, do versículo 22 ao versículo 23. Amém? Então, olha o que diz a palavra. Marcos, capítulo 11, do versículo 22 ao versículo 23. Amém? Respondeu Jesus: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ou esta montanha, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Amém? Então, respondeu Jesus, na tradução que está aqui: tenham fé em Deus. Eu asseguro que se vocês disserem a este monte, levanta-te e atire-se ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim será feito. Então, a grande pergunta é: por que o monte que eu tenho orado a Deus, por que o monte que eu tenho clamado a Deus não se move? Por que não acontece nada? Porque nada tem mudado. Frequentemente encontramos irmãos passando por grandes aflições, dentro da igreja, fora da igreja, afastados dos caminhos do Senhor. Em tempos assim, as pessoas se enchem de dúvidas, de questionamentos sobre a sua fé, sobre o que estão fazendo, sobre a forma que estão agindo. E uma pergunta sempre acontece: por que nada está acontecendo? Por que nada está mudando? Por que a minha montanha não está se movendo? Por que o monte não está saindo do lugar? A resposta a essa questão é simples, e é justamente isso que a gente vai descobrir aqui nessa noite. Mas antes disso, você precisa saber que tipo de montanha você está enfrentando. Qual é a montanha que você está enfrentando? É fundamental para determinar a sua atitude que você conheça a montanha.
Quando alguém vai escalar, por exemplo, um monte ou uma montanha, ele estuda. Ele vê qual é a forma melhor de ele fazer a escala desse monte, dessa montanha. Então, é de grande importância que você conheça o monte que você está enfrentando, a montanha que você está enfrentando. É certo que nesses dias há uma montanha diante de você. Eu creio que cada um tem uma montanha. Eu vejo os meninos aqui que noivaram ontem, que a grande montanha é o casamento. É construir a casa, que estão aí bem adiantados, é comprar os móveis, é pagar o que estão investindo aí para a festa, é realizar os sonhos dele. Então o casamento se torna uma montanha. Às vezes a montanha de alguns é uma enfermidade. Às vezes a montanha de alguns é a área sentimental. É o coração, é um relacionamento que acabou, é um relacionamento que nem começou. Às vezes é a vida financeira, é o emprego, é um projeto para o futuro, é uma faculdade, é um sonho. Sabe, irmãos, para poder enfrentar as montanhas, precisamos ter sabedoria. E essa sabedoria precisa vir de Deus para enfrentar corretamente a montanha que se colocou na nossa frente. Nas Escrituras, as montanhas são desafios, obstáculos, são lugares que vão dar a você uma comunhão íntima com Deus. Sabe, irmãos, montanhas podem nos levar a Deus. Aleluia. As montanhas, embora difíceis de conquistar, são uma bênção e nos dão o privilégio de encontrar Deus através delas. Montanha também nos fala de dificuldades, de obstruções, de barreiras. Essas barreiras tentam nos separar daquilo que desejamos. Outras vezes, nós mesmos desejamos conquistar montanhas, como os sonhos, por exemplo. Eu queria que abrisse no Salmo 18, versículo 33. Salmo 18, verso 33. Olha o que diz a palavra. Salmo 18, verso 33. Torna os meus pés ágeis como os da costa, e sustenta-me firme nas alturas. O que significa isso? O que é que o salmista está dizendo? Amém? O que é que o salmista está dizendo? Tiago Marcelo, você pode dar uma chegada aqui, por favor? Chega aqui. Amém? Amém? Então olha só, montanhas, o que justamente o Salmo quer dizer com isso? Quer dizer que Deus capacita os nossos pés a subir essas montanhas, a subir esses montes. Amém? Então, é Deus que torna os meus pés ágeis, é Deus que capacita você. Sabe, para você vencer as montanhas, a primeira coisa que você precisa é de Deus na tua vida. Amém? Amém ou amém? Então olha só, preste muita atenção. A primeira coisa que a gente vai aprender como vencer essas montanhas é que a gente precisa entender que as montanhas devem ser escaladas. Montanha não foi feita, dificilmente você vai ver alguém subir uma montanha de carro ou subir uma montanha de moto. A montanha, normalmente é escalada. Então, tem montanhas na nossa vida que devem ser escaladas. Amém? Diga isso para o irmão que está do teu lado. Diga para ele assim: existem montanhas que precisam ser escaladas. O primeiro aspecto a se compartilhar nessa noite é que existem montanhas na nossa vida que não são para serem comandadas. O que é uma montanha comandada? É aquela montanha que você vai dar ordem para ela. A gente vai falar dela mais adiante. Existem montanhas que precisam ser escaladas, um passo de cada vez, como no casamento, por exemplo. Não adianta eles
chegar numa loja ali no Ferreira Costa e comprarem tudo se não tem dinheiro para pagar. Não vai dar certo. Não adianta ele chegar e comprar todo o material de construção, passar um bocado de cheque, por exemplo, e comprar todo o material de construção da casa deles, se eles não vão ter dinheiro para pagar. Então eles têm que comprar os tijolos, cava o alicerce, paga o pedreiro, vai fazendo parte, depois entra na festa, depois entra no mobiliário, e assim vai, passo a passo. Então essa, por exemplo, é uma montanha que precisa ser escalada passo a passo. Amém, igreja? Amém. Presta atenção. Sinai, ou Horebe, como também é chamado nas Escrituras, é o lugar onde Deus deu a Moisés os 10 mandamentos. Foi para lá também que Elias fugiu quando fugia de Jezabel. O consenso comum é que o Sinai corresponde a um monte que hoje é conhecido como Jebel Musar, que significa montanha de Moisés. Dizem que é um percurso de quase 4.000 metros para cima. É um monte. 4.000 metros de escalada até o seu cume. Ok? Peregrinos do mundo todo no local são avisados que eles devem tomar bastante água durante a caminhada, que dura quase cerca de 3 horas e é sempre feita à noite, porque durante o dia o sol escaldante dificulta bastante. Agora pense por um momento, o que deve ter sido para Moisés escalar o Monte Sinai? Você sabe quando Moisés subiu, qual a idade de Moisés quando ele subiu no Monte Sinai? Ele tinha 80 anos de idade. E não existia uma escada esculpida, porque hoje existe uma escada esculpida no monte, existe uma trilha, existe um caminho que outros fizeram para se chegar lá. Mas na época de Moisés não havia as escadas, não havia a trilha. A viagem, a subida de Moisés envolveu em muitos momentos suas mãos e seus joelhos. Para Moisés chegar lá em cima, ele precisou das suas mãos e dos seus joelhos. Aleluia. Deus poderia ter falado com Moisés aonde ele estava, mas o Senhor, em vez disso, pediu para Moisés subir o monte. E às vezes Deus vai pedir para você subir o monte. Deus vai pedir para você escalar o monte. Eu quero que abra a palavra do Senhor em Êxodo 24:12. Êxodo 24, versículo 12. Sabe, irmãos, isso nos revela um princípio espiritual. Preste atenção, olha o que diz o versículo 12. Eu só quero a parte A do versículo. Disse o Senhor a Moisés: suba ali. Irmãos, existe um grande problema nas nossas vidas. Muitas vezes a gente quer que Deus venha a gente. E deixa eu dizer uma coisa para você. Você precisa ir a Ele. Você precisa sair do seu comodismo e ir a Ele. Você precisa sair, sabe, do seu problema, da sua depressão, da situação onde você está. Você precisa sair da sua tristeza, da sua amargura, da sua dúvida. Você precisa se levantar e ir a Ele. Tem montes na tua vida que você vai ter que escalar, que você vai ter que subir e que você vai ter que ir na direção de Deus. É como eu falei aqui, ele poderia ter falado com Moisés onde ele estava. Ele poderia ter dado um recado. Mas eu aprendo algo com isso. Existe um princípio espiritual que eu tenho falado sempre na igreja. Tem coisas que Deus faz,
Mas tem coisas que Ele deixou para você fazer. E o que Ele deixou para você fazer, Ele não vai fazer. Ele faz aquilo que é para Ele fazer. E sabe, amados, o nosso relacionamento com Deus existe uma parte que eu faço e uma parte que Deus faz. E isso para mim está muito explícito na ressurreição de Lázaro. Jesus, ele chegou lá e ele fez o mais difícil. Ele ressuscitou Lázaro. Mas o mais fácil ele pediu para as pessoas fazerem, que foi remover a rocha, abrir o sepulcro. Entende isso? Sabe, irmãos, eu muitas vezes me perguntei por que Jesus ele não deu uma assim de super-homem, né? E ele deu um sopro assim, ou jogou a pedra sai, a pedra voou. Lázaro vem, e Lázaro veio para fora. Por que Jesus não fez isso? Porque Jesus queria que as pessoas abrissem. Eu não sei se vocês já passaram por uma experiência de estar no momento que se abre um sepulcro. Emana lá de dentro um cheiro horrível de morte. Um fedor de carniça terrível. Eu entrei numa sala de necrópsia uma vez que tinha cadáveres lá que já estavam mortos há vários dias. Estavam esperando para fazer uma autópsia. E foi a minha primeira aula de patologia, que foi algo horrível. Eu passei uma semana sentindo aquele cheiro, porque o ar entra dentro dos nossos pulmões e ele fica lá nas cavidades e ele é renovado com o passar do tempo. E eu passei dias sentindo aquele cheiro. É horrível. Imagine um sepulcro. Então, precisava que alguém fosse ali, removesse a pedra, saísse o gás lá de dentro e as pessoas sentissem o cheiro de morte. Porque ninguém teve coragem de dizer, foi mentira. Lázaro não estava morto. As pessoas diziam, eu senti um mau cheiro. Eu senti que tinha morte ali. Era impossível alguém estar escondido ali dentro. Era muita podridão, era morte, era cheiro de cabeça. Às vezes, ou quase sempre, Deus quer que você abra a sua vida. Sabe? Ele vai fazer o que você precisa que Ele faça. Mas você precisa fazer a sua parte. Isso nos mostra um princípio espiritual de que todas as coisas de Deus nos são dadas pela graça. Mas todas elas envolvem um trabalho com Deus. Um trabalho meu com Deus. E perseverança. Diga para o irmão que está do teu lado, diga para ele assim, aquele que não persevera, fica pelo meio do caminho. Você sabe qual é a principal característica do perdedor? É que ele desiste no meio do caminho. Ele começa a escalar uma montanha, ele chega no meio da montanha e fala, sabe, eu não vou conseguir. E desce. Eu fico imaginando Moisés com 80 anos de idade, subindo um monte Horebe, 4.000 metros para cima. Dificuldade de respirar. Água. Cansaço. O físico não ajudava. Sabe, irmãos, a subida de Moisés ao monte é um símbolo da oração. Para a subida não havia escadas, não havia corrimão, nem elevador, nem atalhos, e nenhuma maneira mais fácil de se chegar até lá em cima. Isso nos ilustra pelo menos 3 princípios sobre oração. E deixa eu dizer algo para você nessa noite. A tua sorte só muda se você se tornar um homem e uma mulher ou um jovem de oração. Amém. Preste atenção em algo muito importante. Não há nenhum substituto para a oração. Não tem. Ah, bispo, eu dou o dízimo, mas não oro, não adianta. Ah, bispo, mas eu venho à igreja e não oro, não adianta. Ah, bispo, mas eu canto no ministério
ser alguém de oração. Você sabia que nós somos a geração dos substitutos? Para tudo tem uma substituição. Por exemplo, o dedo quebrou, tem uma prótese. Ficou careca, tem prótese também. Você ficou diabético, não pode comer açúcar, tem bastante. Tem substituto para a manteiga, tem substituto para o sal, para o cabelo. Tem substituto até para os olhos. Mas não há substituto para a oração. Não precisa abrir, viu, presbítero Lúcio? Mas Mateus 17, 21 diz que tem certas castas de demônios que só saem pela oração e pelo jejum. Tem situações que você só vai conseguir vencer pelo jejum e pela oração. Não havia outro caminho para Moisés: receber de Deus as suas promessas. Ele tinha que obedecer, ele tinha que subir o monte, ele tinha que pagar o preço, ele tinha que fazer aquilo que era necessário. Da mesma forma, simplesmente não há outra forma para você obter um milagre a não ser por meio da oração. Tem certos milagres que só vão vir na tua vida por meio da oração, por meio do clamor, por meio do choro. Você vai chorar bastante diante de Deus, aos pés do Senhor. E eu quero dizer para você que Ele trabalha por você no silêncio, mas você trabalha fazendo barulho. Amém. Clamando, orando, chorando. Aleluia. Algumas coisas na vida que simplesmente não vão mudar até que você suba o monte, até que você passe a ter comunhão com o Senhor, comunhão verdadeira, até que você ore, e aí acontece. Sabe, irmãos, não há substituto para a oração. A outra coisa, não há atalho para a oração. A oração é uma montanha na vida para qualquer pessoa e sem atalho, para qualquer cristão. Eu desejaria poder dizer que nunca tive dificuldade para orar, mas a luta é real. A dificuldade é real. Ô irmãos, já teve dias que eu ajoelhei e comecei a orar, e quando eu acordei eu estava de joelho deitado na cama dormindo. Já teve momentos que eu sentia a necessidade de orar e estava com preguiça e não fui. Orar é uma luta. Orar requer disciplina. Orar requer disposição. Orar requer atitude. Algumas vezes a oração flui facilmente. Mas quase sempre a oração exige disciplina e perseverança, como a subida numa montanha. Você precisa ter um horário de oração. Se você não tem um horário de oração, você está fazendo errado. Você é um cristão que está se conduzindo errado. Todo dia você tem que ter aquele horário de oração. Você tem que subir este monte. A oração é um trabalho com Deus, que grande parte das vezes será exaustivo demais, que será extenuante. Por favor, presbítero Lúcio, abre em Tiago 5,16. Olha só o que diz a palavra. Tiago 5,16. Sabe, irmãos, Jesus orava. Por que a gente não tem que orar? Eu quero só a parte final. A oração do justo é poderosa e eficaz. Sabe o que isso significa? É que tem poder quando você ora. Quando você ora, os céus, eles liberam a energia. Do trono de Deus sai poder.
Aleluia. Sabe, irmãos, a bênção, o milagre só vai vir com oração. Preste atenção numa frase muito poderosa. Não há recompensa fácil, mas todos que oram serão recompensados. Sabia disso? A montanha pode ser difícil de escalar, mas o topo da montanha é um local de recompensa. Somos recompensados com respostas às nossas orações. Mas melhor ainda é quando somos recompensados com a comunhão com o Pai. Então, algumas montanhas, elas precisam ser escaladas, como por exemplo a montanha da oração. Segundo, algumas montanhas precisam ser conquistadas. Nós gostamos quando as montanhas são lançadas ao mar. Também gostamos quando, pela graça de Deus, estamos autorizados a subir o monte e desfrutar da comunhão em sua presença. Mas existem montanhas que precisam ser conquistadas. Deixa eu dizer uma coisa para você, preste atenção. Não adianta evitar essas montanhas. Se Deus colocou uma montanha de frente a você, para você conquistar, não adianta você se desviar dela, porque ela vai voltar novamente na sua frente. Você quer um exemplo disso? A Bíblia fala de um outro ancião, de um homem chamado Caleb. Caleb, ele era um homem velho quando ele chegou à terra prometida. Só tinha ele e Josué, do povo que saiu do Egito e passou 40 anos no deserto. Caleb, ele pediu uma montanha a Josué para ele conquistar. Quando você pede uma montanha, você está pedindo guerra. Você quer um exemplo disso? Você quer a conversão do teu marido? Você está pedindo uma montanha difícil. É guerra. Você está querendo que eu estou querendo que uma mulher maravilhosa dessa se apaixone por mim? É guerra. Ou tu acha que vai vir de graça? É guerra. Você quer que Deus abra uma porta de emprego para você? Porque deixa eu dizer uma coisa, trabalho tem muito. Trabalho para dar na canela. Você quer uma porta de emprego para você? Isso é uma montanha para ser conquistada. Isso requer esforço. Isso requer trabalho. Amém? Amém ou não amém? Isso requer guerra. Você está pedindo uma guerra. E deixa eu dizer uma coisa, como é que você entra numa guerra? Muitas vezes isso acontece com o povo de Deus, entra numa guerra com cara de bestão. Deus, eu quero o melhor emprego. Eu quero isso, eu quero aquilo. E não me posiciono em guerra. Não vai. Quando você pega uma montanha, você está pedindo uma guerra. Mas uma guerra que tem grande recompensa. Porque montanhas falam do nosso destino projetado por Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Preste atenção no que eu vou dizer. Eu sempre converso com os meus jovens e digo o seguinte: Deus tem um projeto para você. Se anime. Deus sorriso. Olha para o irmão que está do teu lado e diga: Deus tem um projeto para você. Agora diga para ele assim: eu tenho uma notícia ruim para você. Diga para ele assim: o diabo também tem um projeto para você. Sabia disso? Você sabe qual é o projeto que Deus tem para você? Vida e vida em abundância. Está lá em João 10:10. E sabe qual é o projeto que o diabo tem para você? Matar, roubar e destruir você. E sabe o que é determinante nisso? É você que escolhe quem vai cumprir o projeto para todo mundo.
É você que dá lugar a Deus ou você que dá lugar ao diabo? E sabe qual é o grande problema disso? É que quando eu não dou lugar a Deus, automaticamente eu estou dando lugar ao diabo. Eu não preciso dizer, Satanás entra na minha vida e destrói. Não, no momento que eu digo que eu não quero Deus, eu estou autorizando o diabo a destruir a minha vida. E esse é o problema, porque muitos jovens não têm a consciência disso. E muitos jovens, por exemplo, rejeitam a Deus e acham que o diabo só vem se aproximar se ele chamar. De repente a gente vê jovens se acabando por aí. Não sei quem foi que me contou esse final de semana, disse que tem um jovem aí que a vida dele era de moto. Parece que ele trocou de moto, comprou um carro. Parece que no primeiro final de semana ele sofreu um acidente e morreu. Um jovem aqui da cidade. Sabe, irmãos? Infelizmente, o mundo aí fora jaz no maligno. E nós precisamos da proteção de Deus, nós precisamos do cuidado de Deus, nós precisamos estar em guerra espiritual. Entende isso? Então quando eu digo, olha, eu não quero Deus, eu estou dando permissão ao diabo de destruir a minha vida. E isso é terrível. Caleb entrou em guerra por uma montanha, porque aquela montanha era um projeto de Deus para ele. Abre em Josué capítulo 14, versículo 12, por favor, presbítero Lúcio. Josué capítulo 14, versículo 12. Esse é o pedido de Caleb a Josué. Dei, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Olha aí. Deus prometeu a Caleb essa região montanhosa. Na época você ficou sabendo que os anaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Você sabe o que é anaquim? Gigantes. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sempre que você for conquistar uma montanha que Deus prometeu para você, vai ter gigantes para tentar te impedir. Você acha que é fácil? Deixa eu dizer uma coisa para você nessa vida. Nada é fácil. Você sempre vai enfrentar gigantes. Você sempre vai ouvir não. Você sempre vai ter problemas. Eu assisti nesse filme. Deixa eu sugerir um filme para vocês assistirem. A Canção do Silêncio. É a história do Andrea Bocelli, um cantor cego, famosíssimo, cantor, compositor, instrumentista, que perdeu a visão, eu acho que aos 7, 8 anos de idade. Ele ouviu de como é que a gente chama? De empresários. Guarde sua música para você. Você não tem talento. Você não tem talento. Você nunca vai ser um cantor. Esse cara se tornou um dos maiores cantores de ópera, compositor, instrumentista da atualidade. Sério. Irmão, você sempre vai ouvir o diabo dizer não para você. Você não pode, você não consegue, teu sonho acabou, não tem mais jeito, não vai dar certo. E você sempre vai ouvir Deus dizendo o seguinte: eu estou contigo, confia em mim. Faz a tua parte, que eu estou trabalhando com você. Você não está percebendo, mas eu estou trabalhando com você. Eu estou te sustentando. Faz a tua parte. Faça a sua parte, que Deus trabalha com você. Sabe, irmãos, esse foi o pedido de Caleb. Aquela herança já lhe havia sido dada, mas ainda assim ele lhe pediu. E dessa forma ele reconheceu que mesmo Deus
dado algo, isso não retira a necessidade de pedir. Deus te prometeu alguém. Eu vou te dar Valdilene para você, Rosivaldo. Mas isso não tirou a necessidade de você pedir. Deus, me dá Valdilene. Eu quero ela. Entende? Isso. Deus lhe prometeu uma formação de nível superior. Você ainda não tem, continue pedindo. Eu vi a pastora Abigail, ela dizer o seguinte, que ela orava pelo namorado da filha dela antes de ela arrumar. Ela já estava orando, dizendo: Deus, manda um homem de Deus para ela, que seja um homem abençoado. Deixa eu dizer para você, pai e mãe, que tem filho aí, da bebezinho, começa a orar desde já. Eu passei a minha vida orando pelaquela dali. Oro pelaquele dali, para que Deus coloque as pessoas certas na vida deles. Entende isso? Amém? Amém ou não amém? Então ore. Ore. Sabe? Ore. Por favor, vá para o versículo. Já lemos. Amém? Então olha só. Quem eram os Anaquins? Os Anaquins eram gigantes. Eram as dificuldades. Viviam em cidades fortificadas, na montanha. Vá lá para Números 13, 33, por favor, presbíteros. Sabe, você acha que você vai conquistar coisas boas na tua vida sem pagar o preço? Eu não tenho ideia. Quanto é que custa uma carroça hoje? Alguém sabe? 150 reais? E um Fusca? 2.000, 3.000. Uns 3.000? Legal. E um Fusca. E deixa eu ver um carro aqui. Uma Doblô. Fugiu da mente o nome dos carros todos. Uma Doblô, ok? Se for nova, deve ser uns 60 mil. E uma Ferrari, você acha que custa quanto? Então deixa eu dizer uma coisa, se você sonha com Ferrari, você acha que você não tem que pagar um preço alto? Agora, se você sonha com uma carroça, vai ser mais fácil. Se você sonha com um Fusca, vai ser mais fácil. Se você sonha com uma Doblô, vai ser mais fácil. Você está entendendo? Então deixa eu dizer algo para você nessa noite. Se você sonha com coisas boas e maravilhosas na tua vida, você vai ter lutas, dificuldades, você vai ouvir não. Sabe, o diabo vai enviar gigantes. Tem gigante lá para você derrubar. Números 13, 33 diz assim: vimos também os gigantes, descendentes de Anak, diante de quem parecíamos como gafanhotos, a nós e a eles. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pode ter gigantes na tua vida, mas existe um Deus que é maior do que qualquer gigante. Existe um Deus que pode derrubar qualquer gigante. E o que você precisa fazer? A sua parte. Sabe qual é o nosso problema? É a gente querer que Deus faça e a gente não fazer a nossa parte. Caleb, ele era um homem cheio de visão celestial, igreja. E sabe o que é que falta para nós? Visão de Deus. Visão celestial. Ele não reconsiderou nem por um instante, porque existiam gigantes, porque era difícil, ou porque era impossível, ou porque ele era velho. Ele disse: Deus me deu, e eu creio, eu vou tomar posse. E foi, e Deus deu a ele. Foi fácil? Não. Teve guerras? Teve. Teve luta? Teve. Teve dificuldade? Teve. Mas ele conquistou. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu te falar um princípio espiritual muito grande. Por favor, abre em Números 33, 55. Números 33, 55. Olha uma ordem de Deus.
uma ordem de Deus ao seu povo. E essa ordem está valendo até hoje, tá? Olha só. Números 33, 5, 5. Olha o que diz a palavra. Contudo, vocês não expulsarem, se contudo vocês não expulsarem os habitantes da terra, aqueles que vocês permitirem ficar, se tornarão farpas em seus olhos e espinhos em suas costas, e eles lhes causarão problemas na terra em que vocês irão morar. Veja só. Tirar do seu meio aquele povo que não era de Deus. Presta atenção no princípio espiritual que isso existe, ou existe. Muitos cristãos guardam lugares no seu coração de onde eles nunca expulsaram o inimigo. Sabia disso? Tem um cantinho de Satanás ali dentro. É, misericórdia, né? Mas tem muito crente que está guardando no seu coração um cantinho do diabo. Cantinho do diabo. Tem um cantinho de trevas. Aceitou Jesus, se batizou, está envolvido no ministério do louvor, está envolvido no coral, está envolvido em alguma coisa, mas existe no seu coração o cantinho de Satanás reservado para ele ali. Tem muita gente assim. E o resultado são problemas constantes. Normalmente permitimos áreas não conquistadas em nossas vidas normalmente perdemos áreas não conquistadas na nossa vida por causa de desculpas incrédulas que nós damos a nós mesmos. Em vez de você se livrar do diabo da tua vida, você deixa ele quietinho. Se Satanás não me causa problema agora, deixa ele aí. Quer um exemplo disso? Falta de perdão, irmãos. Falta de perdão. Você tem que perdoar alguém, mas você não perdoa. Aceitei Jesus, mas lá, eu não perdoo. Mas deixa, eu não vou pensar nessa pessoa, eu não estou pensando nela, então não tem que me importar. Eu estou em Jesus agora, eu estou na igreja, aleluia, glória a Deus, é bênção. Eu nem lembro que aquela criatura existe. Mas ela existe. E quando você vê, teu coração trava. E quando teu coração trava, o diabo diz: epa! Olha eu aqui! Estou aqui. Vivi na Silva. Entendeu, irmãos? Sabe qual é o outro problema, por exemplo? São as prostituições. Áreas que a gente não trata. Tem muita gente presa à pornografia. Não só dentro dessa igreja, mas em várias igrejas por aí. Tem pastores, tem atores. Eu vi um ator famoso aí falando, dando um testemunho de que a vida dele estava sendo destruída. Um ator muito famoso americano, porque era preso pela pornografia. E você deixa aquilo ali quietinho. É coisa que você faz aonde só você vê e você acha que Deus está vendo. E pior, tu acha que o diabo não está vendo. E você tem que se revoltar contra isso. E tem que rejeitar isso. Sabe, irmãos? Por causa, muitas vezes, dessas coisinhas que a gente deixa, dessas áreas do inimigo na nossa vida, o diabo está prosperando e você não está conseguindo conquistar essas montanhas. Amém ou não amém? Aleluia. Preste atenção. Preste atenção. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Por favor, presbítero Lúcio, 1 João 4:4. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Tem um louvor muito antigo que fala justamente isso. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança.
Aleluia. Filhinhos, vocês são de Deus. E os venceram, porque aquele que está em Deus, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Então aquele que está em você, querido, é maior do que o diabo. Amém? Amém ou não amém? Sabe, queridos, é fato. Quando nós nascemos de novo, fomos feitos nova criatura, mas também é um fato que estamos sendo transformados pela renovação da nossa mente. Você precisa ter a mente de Cristo. E Deus trabalha nessa mudança de mente com esses problemas que acontecem. Deus permite que alguns problemas e lutas continuem em sua vida para que sua mente possa ser transformada. Para que você pare de cometer os mesmos erros. Preste atenção numa coisa. Não perca tempo esperando que o Senhor te livre de tudo. Posicione-se agora mesmo. Expulse o diabo da tua vida. Expulse os teus inimigos da montanha que você vai conquistar. Expulse os gigantes. Se posicione em Deus. Amém ou não amém? Amém. Algumas montanhas vão ser comandadas. O que significa isso? Você vai mandar e ela vai sair da tua vida. Agora, eu aprendi algo muito interessante, que tem gente que está orando errado. Preste atenção, você precisa aprender a orar certo. Não faça oração errada. Mateus 21, 21, presbítero Lúcio, por favor. Mateus 21, 21. Amém? Olha o que Jesus diz. Eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão dizer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire no mar. E assim será feito. A verdade que o Senhor nos ensina claramente nesse texto é que podemos ordenar as montanhas que sejam lançadas no mar. Há montanhas que você vai escalar, há montanhas que você vai conquistar, há montanhas que você vai ordenar a elas. Evidentemente, este versículo não é um cheque em branco para cumprir todos os nossos desejos carnais. Não é tudo que você vai mandar que vai acontecer. Mas é uma visão da maneira de como Deus quer que as coisas sejam feitas. Preste atenção nisso aqui. Muitos ensinam que há poder em nossas palavras. E eu creio que existe poder sim. Poder para abençoar e poder para amaldiçoar. Mas maior é o poder da palavra de Deus. Maior do que o poder das tuas palavras é o poder da palavra de Deus. Amém, igreja? Diga isso para o irmão que está do teu lado. Diga para ele assim: maior do que o poder da tua palavra é o poder da palavra de Deus. Então aprenda uma coisa: ponha a palavra de Deus nos teus olhos. Eu desafiei aqui os irmãos do CPL e os irmãos do curso de consolidação a lerem uma Bíblia em um ano. E depois eu vou passar isso para a turma do coral e do Ministério do Louvor. Vão ter que ler a Bíblia em um ano. E depois eu vou passar isso para a igreja, para ler a Bíblia durante um ano. Por etapa, né? É um monte a ser escalado. Primeiro eu comecei com os cursos, depois eu vou passar para os ministérios, depois eu vou passar para a igreja. A palavra de Deus precisa estar nos teus lábios, precisa estar no teu coração, porque quando isso acontece, montanhas são lançadas no mar.
Existem montanhas que serão escaladas, outras conquistadas, mas há montanhas que devem ser ordenadas para que saiam da sua frente. Preste atenção nisso. Isso é um testemunho. O pastor Ed Léo, da Indonésia, contou um testemunho que aconteceu em sua igreja. Havia uma célula que ficava na casa de um irmão que tinha um pé de manga plantada na porta da sua casa. Aquela mangueira já tinha muitos anos e nunca havia produzido nenhuma manga sequer. As pessoas da vizinhança se referiam àquela árvore como árvore estéril e inútil. Eles viviam mandando o dono cortar aquela árvore e não prestava para nada. Só sujada, só folha. O fato é que quando uma célula se mudou para aquela casa, os irmãos que conheciam a história começaram a orar pela árvore. E começaram a declarar que aquela árvore iria dar frutos. E toda a célula que havia ali naquele lugar, as pessoas abriam a sua boca e declaravam que aquela árvore iria produzir mangas. Para surpresa da vizinhança, de repente a árvore floriu. E meses depois, estava carregada de mangas. Todos queriam saber o que havia acontecido, e aquilo foi uma grande oportunidade para que as pessoas da vizinhança cresçam no poder de Deus. Agora olha só um testemunho contrário, mas bom também. John Hope, pastor da Visão Mundial, contou um testemunho que as pessoas que viviam à margem do rio Avash, na Etiópia, estavam sofrendo com fome por causa de uma grande seca. Ele conta que o povo adorava a uma árvore gigante e pediam ajuda àquela árvore. Eles acreditavam que existia um espírito que tinha dado poderes divinos àquela árvore. Eles beijavam o seu grande tronco e ficavam diante da árvore em tom de reverência. Certa manhã, a equipe da Visão Mundial resolveu orar para que aquela árvore secasse. Logo, toda a comunidade ficou sabendo que os cristãos se reuniam ali e impunham as mãos sobre aquela árvore e ordenavam para que aquela árvore, que era um objeto de adoração, secasse. 6 meses depois, a árvore começou a secar. As folhas desapareceram e finalmente ela entrou em colapso, caindo no rio Avash. Preste atenção, o povo ficou estarrecido, atônito, e disseram: se Deus fez isso, é porque Ele é Deus. E dentre poucas semanas, centenas de moradores receberam a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Todos aqueles adoradores daquela árvore entregaram sua vida a Jesus. Sabe, irmãos, nós precisamos aprender a orar e a fazer as coisas como Deus manda. E neste versículo está bem claro, olha só, Jesus respondeu: eu lhes asseguro que se tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: monte, levanta-te e atire no mar, e assim será feito. Preste atenção. Essas palavras, elas não são uma oração comum. Tem muitas pessoas que oram assim, ó. Vem cá, Gabriela. Gabriela, vem aqui. Tem muitas pessoas que oram assim, ó. Pai, no nome do Senhor Jesus, se for da tua vontade, que a Gabriela seja curada. Vocês já viram gente orando assim? Sim ou não? Sim, sim. Pois é. Mas essa não é uma oração de cura ou de libertação.
Porque a oração de libertação e de cura é: em nome de Jesus, enfermidade, sai agora. Amém. Jesus, Ele não mandou que você orasse pedindo ao Pai que, se fosse da vontade dEle, o monte fosse lançado ao mar. Mas Ele orou para que o monte fosse jogado ao mar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus deu autoridade a você, e você não usa essa autoridade. Dá um salve de palmas para a Gabriela, dá? Preste atenção. Muitas vezes nós oramos assim: ó Deus, por favor, tira esta montanha e lança ela no mar. Mas o que Ele disse realmente? Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar. O Senhor Jesus não nos manda falar com Deus em certas orações. Ele não manda pedir a Deus em certas orações. Ele manda você exercer a autoridade que Ele deu a você, e mandar o diabo sair, e mandar a montanha sair. Você não vai orar e dizer: Pai, em nome de Jesus, tira o desemprego da minha vida, ou tira a enfermidade da minha vida. Mas Ele manda você confrontar o demônio. Ele manda você confrontar a enfermidade e dizer: enfermidade, em nome de Jesus, sai. Amém? Amém. Ele manda você dizer: monte, em nome de Jesus, sai. Entende isso? Ele manda você dizer: divórcio, miséria, fome, em nome de Jesus, sai. E muitas vezes nós não exercemos a autoridade que Deus nos deu. Diga para o irmão que está do teu lado: aprenda a exercer a autoridade. Tem montes que precisam sair assim. Aqui o Senhor Jesus não nos mandou falar com Deus, mas nos instruiu a dar ordens ao monte. Não a falar com o monte, mas a ordenar ao monte: ergue-te, monte, e lança-te no mar. Falar ao monte, ordenando-lhe que lance no mar, é um tipo de oração que chamamos de oração de fé, oração de autoridade espiritual. Use a autoridade que Deus te deu. Aprenda a lidar diretamente com os problemas. Aleluia. Tal oração precisa ser aprendida se você quiser ser um vencedor. Você precisa aprender a confrontar o inferno. Deus te deu autoridade. Amém ou não amém? Amém. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu e você encontramos um monte, o que fazemos com ele? Muitos, quando encontram os montes em sua vida ou nos seus trabalhos, começam a orar pedindo para que Deus remova. Contudo, Deus mesmo nos ensina que nós devemos falar ao monte: ergue-te e lança-te no mar. Amém ou não amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Preste atenção nisso aqui. Use a autoridade de Deus e fale diretamente à dificuldade, dizendo: em nome do Senhor Jesus, eu te ordeno que me deixe. Ou: não permitirei que você continue na minha vida. Você pode usar a oração de autoridade contra tudo que atrapalhe você, dizendo: sai da minha vida, em nome de Jesus. Você pode, por exemplo, falar ao seu mau humor, falar ao seu medo. Você pode falar a doença que tem se levantado contra você: sai da minha vida, pois pela vida do Senhor Jesus eu me levantarei. Você pode falar isso para o desânimo. Você pode falar isso para a depressão. Olha a depressão: em nome de Jesus, sai da minha vida. Olha, irmãos, às vezes a diferença entre um vencedor e o derrotado está na atitude. Sabia disso? A diferença entre um vencedor e um derrotado está na atitude. O derrotado vai dizer: Deus,
Tira da minha vida. Mas não faz nada. Se você não arrancar o cigarro da tua boca e dizer, olha, cigarro, em nome de Jesus, sai da minha vida hoje. Ele nunca vai sair. Ele nunca vai sair. Se você não disser ao diabo, Satanás, sai da minha vida, ele nunca vai sair. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Exerça autoridade. Deus deu a você a autoridade. Tudo é possível ao que crê. Aleluia. Para a gente terminar, preste muita atenção nisso, principalmente as meninas e os meninos jovens. Tá? Existem montanhas que nos foram proibidas. Diga isso para o irmão que está do teu lado. Existem montanhas que nos foram proibidas. E se foram proibidas, se foram negadas a você, não adianta você tentar escalar. Não adianta você tentar conquistar. Ou não adianta você tentar dar ordem a essa montanha. Porque ela está proibida para você. Amém ou não amém? Amém. Preste atenção. Abra, por favor, no livro de Êxodo 19, versículo 20 ao 23. Amém? Êxodo 19, do versículo 20 ao 23. Descendo o Senhor para o cume do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cume do monte. Moisés subiu, e o Senhor disse a Moisés, desce, adverte ao povo, que não transpasse o limite até o Senhor, para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Observe que tinha um limite. Moisés poderia chegar até Deus, mas o povo todo não. Existia um limite. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem coisas na nossa vida que Deus vai impor limites. Você vai dizer, eu quero. E Deus vai dizer, não é para você. E aí? O que você vai fazer? Nessa passagem, vemos Moisés e Arão sendo chamados por Deus para o topo do monte Sinai, para se encontrar com Deus. Mas o resto da nação não foi autorizada a subir, e somente podiam ver o que estava acontecendo à distância. Moisés, na verdade, foi instruído a isolar a montanha, para que ninguém, e nem mesmo acidentalmente, tocasse nela. E eu me pergunto quantas pessoas naquele dia desejaram subir a montanha com Moisés. Na verdade, é que eles estavam absolutamente proibidos de fazê-lo. Alguma vez você já desejou ter algo que alguém já possuía? Você já lutou por algo que outros receberam e você não? Existem certas coisas que simplesmente não podemos mudar. Sabia disso? Você já deve ter ouvido falar na oração de Nebuiú, que diz o seguinte: Deus, preste atenção nessa oração, é muito poderosa. Se você nunca ouviu, aprenda ela agora. Deus, conceda-me sinceridade para aceitar as coisas que não posso mudar. Coragem para modificar aquelas que posso. E sabedoria para saber a diferença. Muito forte isso. Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar. Vai ter coisas na tua vida que Deus vai dizer não. E agora? Eu vou deixar de ser crente com isso. Se você não conhece, procure na internet pastora Ludmila Feber. Está enfrentando câncer. É uma mulher de Deus. Eu acompanho a pastora Ludmila Feber desde os tempos que eu era jovem.
serva do Senhor, mulher de oração, mulher de jejum. É uma profeta dessa nação. Está enfrentando câncer. E aí? Aí algumas pessoas vão chegar e vai dizer que está em pecado. Aí, alguns crentes precisam ler mais a Bíblia e ver que Eliseu estava no leito de morte. E eu não estou dizendo aqui que a pastora vai morrer, não. Eu estou orando para que ela seja curada. Mas eu estou dizendo que Eliseu estava no leito de morte, doente, com a doença que ia morrer, e estava sendo usado por Deus, fazendo sinais e prodígios. Então deixa eu falar algo para você muito importante. Tem pastores que são homens de Deus que adoecem e morrem. E não morrem e adoecem porque são pecadores, não. Adoecem e morrem porque chegou o tempo deles. E eles vão orar e vão pedir a Deus: Deus, eu quero mais 15 anos, Deus, eu quero mais 20 anos, Deus, eu quero mais 50 anos. E Deus vai dizer: não, meu filho, tá bom, você já fez sua parte. Agora é a vez do outro continuar a obra. E aí? Porque esse dia vai chegar para mim. E eu vou dizer o seguinte: eu vou ficar muito triste se eu ver meus filhos revoltados. Não digo que se não me chamar para a glória, eu quero ver o pessoal festejando. Eu quero ver os irmãos louvando e adorando na igreja. Eu fui para a glória, eu fui para o encontro com o Senhor. Você está entendendo isso? Amém ou não amém? Amém? Entende isso? Então tem coisas que Deus vai dizer não para você. E você vai ter que dizer amém, Jesus. Seja feita a tua vontade. Amém, Deus. Jesus estava lá, irmãos, orando para que Deus fizesse passar dele o cálice, para que ele não passasse por tudo aquilo. E Deus disse: não, meu filho, você vai ter que passar por isso. E Jesus teve serenidade para dizer: amém, Pai. Seja feita a tua vontade. Queridos, nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, mas nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. E somos soberanos. Deus é soberano. E nós somos servos de Deus. Você entende isso? Então essa oração é muito poderosa. Quando ela diz: Deus, concede-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar. Coragem para modificar aquelas que posso. E aí, querido, a história do Andrea Bocelli, no final, ele deixa um texto, uma inscrição a respeito de Deus. Achei tão poderoso. Acredito que ele seja católico. Mas o texto que ele fala de Deus é muito poderoso. Escrito dele. Ele mudou aquilo que ele podia. Ele não teve a visão dele de volta, mas ele mudou o que ele podia mudar. Todos os nãos que ele recebeu, entende isso? E olha só o que ele diz: e sabedoria para saber a diferença. A diferença do que eu não posso mudar para aquilo que eu posso mudar. E sabe o que falta para a gente? Sabedoria. Muitas vezes, quase todas as coisas podem ser mudadas pela oração. Quase todas as coisas. Mas algumas não podem ser mudadas. Você quer um exemplo? Parentesco. Natália nunca vai poder deixar de ser irmã de Davi, nem Davi nunca vai poder deixar de irmão de Natália. Está ferrado os dois pro resto da vida. Jéssica Moraes, Joyce Moraes, Esther, Vitor e Josaílson nunca vão poder deixar de ser irmãos. Não podem mudar. Aileen, Ailane, Neto sempre vão ser irmãos, nunca podem mudar. A oração não muda isso. Eu quero que o fulano deixe de ser meu irmão. Não existe. Entende isso? Então tem coisas que não mudam. Tem coisas que a oração não vai mudar. Corra de pé. Você vai orar agora e dizer: Deus, eu quero ser lourinho. Você é moreninha. Feita a Gabriela, ela vai começar a orar para dizer: Deus, amanhã eu quero nascer loura dos olhos azuis. Não muda aqui. A Natália quer ser moreninha, aí vai orar e dizer: Deus, amanhã eu quero nascer pretinha, pretinha. Não vai mudar, gente, não muda, cor de pé não muda. E sabe outra coisa que muda? Nosso passado. Todas as besteiras que a gente fez no passado não mudam.
adianta você orar e dizer, Deus, que ninguém se lembre mais do que eu fiz. Não muda. Agora sabe o que é que pode ser mudado? O futuro. E o presente. Isso pode ser mudado. Isso pode ser reescrito. Amém, igreja? Amém ou não amém? Aleluia. Glória a Deus. Então reescreva. Reescreva. Entende? Olha, sabe algo tremendo? Foi Davi. E eu vou terminar agora. Tinha umas coisas para ser dita, mas a hora já avançou e a mensagem foi dada, foi cumprida. Davi, Deus colocou um desejo no coração de Davi, ou nasceu um desejo no coração de Davi, de construir um templo para Deus. E ele chega para Deus e diz, Deus, eu notei que o Senhor não tem uma casa, e todo mundo aqui em Israel tem uma casa. Eu quero construir uma casa para o Senhor. Aí Deus diz assim, que coisa maravilhosa, meu filho. Isso eu estou interpretando a Bíblia. Que coisa maravilhosa, Davi. Que bênção esse desejo do seu coração. Mas você não pode construir uma casa para mim. Preste atenção, Davi tinha recursos, Davi tinha os homens e Davi tinha o dinheiro. E Deus diz, você não pode. Seu filho é que vai construir uma casa para mim. E o que é que Davi faz? Birra, fica com raiva de Deus? Não. Ele arrecada todo o material que ele precisa para dar para o filho dele fazer o templo para Deus. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você deseje, por exemplo, tocar violão ou tocar guitarra, ou participar do ministério do louvor. Você até deseja cantar, mas você não tem dom para isso. Isso é terrível. E agora, o que é que você faz? Deixa de ser cristão? Não. Você se envolve com o ministério de pregação, com leitura da palavra. Irmãos, eu não toco nada. Nada. Eu acho que nem bater palma eu bato direito. Pensa num cara desengonçado sem ritmo. Só que eu sou autor de mais de 10 louvores. Eu disse isso a um pastor que é músico. Ele olhou para a minha cara e disse o seguinte: eu só acredito porque você está dizendo e porque eu vi. Porque não tem como quem não sabe tocar compor. Como é que você vai ter música? Como é que você vai ter ritmo? Como é que você vai mudar as notas? Eu não sei o que. Mas eu me dediquei àquilo que Deus me chamou, que é a pregação da palavra. E Deus me deu luz. Você entende? Talvez no final da vida eu possa até aprender a tocar alguma coisa. A bispa estava até me cobrando nesses dias. E eu disse, quem sabe quando eu me aposentar? Pode ser que eu tente. Mas olha, se você acha que tem um chamado para alguma coisa, e você não tem, procure então o chamado que você tem. Amém? Procure então a montanha que você pode escalar. Se não dá para você escalar o louvor, escala a montanha da pregação. Se não dá para você escalar a montanha da pregação, escala a montanha da intercessão. Mas escala. Deus tem uma outra montanha para você. E uma outra coisa interessante também que eu terminei não falando, na minha pressa de concluir, é que deixa eu dizer uma coisa para você, meninas e meninos, vai ter determinados relacionamentos que Deus vai dizer para você, não suba essa montanha. Não é de Deus. Não é para você fazer isso. Não é para você continuar esse relacionamento. Não é para você, deixa eu dizer uma coisa para você, principalmente as meninas
da igreja, os meninos da igreja, luz não se une com trevas. Todas as vezes que você se envolver com um rapaz na expectativa de convertê-lo para o Senhor, ou se envolver com uma moça na expectativa de convertê-la para o Senhor, você vai se envolver. Eu não conheço um que se envolveu antes de ser de Deus e permaneceu firme na igreja. Entendeu? Ganhe ele para Jesus. Ganhe ela para Jesus, sem beijo, sem abraço, sem aliança, sem compromisso. Eu nunca vi criatura mais seca comigo do que a bispa. A bispa não amou, né? Pois é, ela nem olhava para mim. Bruta era ela. Eu chegava na igreja, doidinha para dar um abraço. Metia a mão assim na caixa dos peitos. Senta aí. Eu queria conversar com ela, ela dizia, presta atenção no que o pastor está falando. Todo culto que eu fui, até o dia que eu fui pedir ela em namoro, eu dizia, vamos tomar um sorvete. Vamos tomar um guaraná. Não, a palavra do homem é a lei. Só que ela estava em casa orando e dizendo, Deus, se for ele, se for ele, Deus, se for ele, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Olha, deu certo. São 23 anos de casados. Quase 25 anos. Entre namoro, noivado e casamento. Entenda isso. Luz não se une com trevas. Você está entendendo isso? Amém ou não amém? Amém. Quando você se envolve antes, que você se relaciona antes, aí o cara de festa vai levar você para a festa. A menina de festa, olha, eu não conheço nenhum, veja só, imagine. Você tem um namorado que o cara é do mundo. Aí no festival de inverno ele olha para você e fala assim, eu vou ver a endemoniada cantar. Aí tu vai deixar o teu namorado endemoniado? Porque vai no festival de inverno, você vai deixar ele lá sozinho? Você diz, não, eu não vou deixar ele sozinho. Sabe o que vai acontecer? Você vai se perder. Você vai se perder. Entende isso? Amém ou não amém? Amém. Vai ter montanhas na tua vida sentimental que você vai olhar para ela e dizer, mas eu estou doidinho ou doidinha para subir. E Deus vai dizer, segue por aqui, ó. Não adianta nem contornar, é ir por esse lado. Porque essa montanha aí sobe não. Porque você vai cair e vai se arrebentar. Amém, igreja? Amém. Fica de pé no nome de Jesus. Amém.